dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Muito tempo, né, que a gente ficou sem postar vídeo. Ah, não, a gente postou vídeo de quinta-feira passada. Eu acho que é muito tempo que eu não apareço por aqui, né? E hoje nós estamos aqui com uma convidada que já foi pedida, foi remarcada a situação. E hoje nós estamos aqui com ela, a professora Gláucia. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. E também com a nossa diamante que nós estamos lapidando pro ano que vem, Pedro. Bom dia, Pedro. Professora, a senhora tá bem? Como é que a senhora tá? Eu tô ótima, muito bem. Confortável e tranquila, né? Sim, claro, e eu agradeço vocês, né, pelo convite. Fiquei muito honrada em ser convidada para esse projeto, que é maravilhoso. Né? Vamos lá, vamos ver o que vocês têm pra gente hoje. Professora, começar com uma pergunta que a gente não faz para nenhum professor, né? Exclusividade que a gente vai fazer para a senhora hoje. Sim. Como está sendo para a senhora trabalhar no CEPI, no colégio assim que... Eu não sei se a senhora veio desde o ano que vem não, né? A senhora entrou esse ano, né? Não. Então assim, a senhora chegou, o colégio era CEPI. Como é que é para a senhora trabalhar num colégio se tem eletivo, igual a senhora aquele teatro que a senhora pode contar mais um pouco pra gente? Tem os clubes juvenis, que é esse aqui. Como é que é pra senhora trabalhar no colégio assim? Tá, então, eu já trabalhava com o colégio em tempo integral, só que era no DF, né? E lá a dinâmica era um pouco diferente, porque lá é dividido, por exemplo, eu dava aula para os meninos de manhã e à tarde tinha uma outra professora que ficava com a parte das oficinas, que ela, se eu não me engano, ela era de teatro. Então separava. Então eu não tinha muito contato com o pessoal que ficava à tarde para o tempo integral. Quando eu vim trabalhar aqui, percebi que a dinâmica era completamente diferente, né? Que, por exemplo, aqui eu tinha que dar as minhas aulas e adaptar as minhas aulas a algo diferente, a oficinas, né? Inclusive, lá eu estava começando o meu projeto de eletiva, não tive nem a oportunidade de colocar em prática. E eu fiquei muito feliz em saber que aqui eu poderia colocar em prática o meu projeto de teatro. Foi a minha primeira eletiva, né? E assim, foi um desafio, porque... sempre trabalhei com teatro na minha vida, só que a diferença é que eu sempre trabalhei com teatro cristão, né? Que eu sou evangélica e eu sempre trabalhei com os meninos, as meninas lá da igreja. E assim, na escola mesmo eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha colocado em prática um projeto de teatro. Só ensinando algumas coisinhas mesmo, mas o projeto em si foi o primeiro e eu achei maravilhoso. Você falou da experiência de trabalhar no colégio em tempo integral. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. No início, eu chegava em casa esgotada, porque eu achei muito cansativo você chegar aqui 7 horas da manhã e sair 2h15 da tarde. E não para, a gente não para aqui, é o tempo todo. Tem alguma coisa para fazer, às vezes eu dou 7 aulas por dia, né? E eu não estava acostumada com isso. Eu dava aula no máximo 5 aulas, então foi muito cansativo. Até eu conseguir o ritmo, né? Alcançar o ritmo de todo mundo, foi bastante difícil. Mas hoje, tá tudo tranquilo, eu tiro de letra. Chego em casa hoje, eu vou assistir Netflix. Ao invés de dormir. Eu imagino o cansaço que também quando virou CEPI, nossa! Quando começou de 7 horas da manhã, 2 da tarde, eu chegava em casa morto, eu desmaiava, acordava 5 horas da tarde. É bem Aí cansativo. hoje eu já acordo 4h30. Antes eu acordava 5, agora eu acordo 4h30. Cada vez a parte, mas é muito cansativo esse no começo. Eu imagino pra vocês, principalmente vocês do ensino médio, do terceiro ano, né? Que tem várias outras coisas além da demanda da escola. Por exemplo, Enem. Ah, tem. Prova do PASF, desde o primeiro ano tem, né? Mas pra vocês, eu acredito que a pressão é maior. Sair do ensino médio, ir para uma faculdade, aquele pensamento, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então eu acredito que para vocês deve ter sido mais difícil, né? Essa adaptação da escola em tempo integral. Professora, a senhora sempre quis ser professora desde pequena? Não. Ser professora para mim foi algo que caiu no meu colo, sabe? Não foi planejado jamais. Primeiro porque eu não gostava de estudar. Não, que dia? Eu era uma das piores alunas da escola, sabe? Eu não fazia nada, eu tirava as notas horríveis. Por favor, meus alunos, só eu tô contando aqui minha experiência, tá? Mas não, por favor, né? Não me tenham aí como um exemplo nessa fase. Então, eu nunca imaginei estar dentro de uma escola dando aula. Eu acredito que se algum professor meu do passado
em me encontrar hoje dando aula, eu acredito que eles vão ficar muito surpresos. Na verdade, eu tinha uma vontade, não era nem sonho, era de ser policial. Eu via as mulheres fardadas, eu achava a coisa mais linda, né? Então eu pensava, um dia eu vou vestir uma farda dessa. Era a minha vontade, não era sonho não, sabe? Eu acho que se fosse sonho, eu teria corrido atrás, eu teria feito tudo pra alcançar. Mas era só uma vontadezinha. Porque, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha projetos. Eu não sei se vocês estão me escutando agora, ou vocês estão aqui comigo agora, o que vocês pensam em relação a isso. Mas eu tô falando a verdade aqui. Eu, aos meus 16, 17 anos, terminando a fase do ensino médio, eu não tinha pensamento de ser nada. A única coisa que eu queria era sair da escola. Eu tenho. Também só gosto de colégio. Por isso que, às vezes, quando eu vejo um jovem ou uma jovem que tem essa mesma experiência que eu falo, olha, calma, vai dar certo, vai acontecer. Porque aconteceu pra mim. Eu saí do ensino médio, graças a Deus eu não saí perdida, porque eu já tinha um caminho. Mas antes, por exemplo, no segundo ano, se eu me perguntasse, se você chegasse no segundo ano e falasse assim, professora, você vai ser o quê quando crescer? Nada. Eu não tenho expectativa de nada. Entendeu? Esse era o meu pensamento. Mas a vida vai levando a gente por caminhos assim que a gente às vezes nem espera. E eu já saí do ensino médio direto para a faculdade. Eu nem pensava que isso ia acontecer comigo. Professora, e como que foi para a senhora escolher essas matérias? Que a senhora, para mim, pelo menos, dá aula de artes, né? Sim. E artes é bem complexo, assim, né? Que tem todos os períodos ali, o romantismo, ali, o cubismo, né? É. Então, assim, como é que foi da senhora essa vontade de dar aula, particularmente, assim, de artes? E também essa vontade também do teatro, né? Que é da sua eletiva, que eu faço parte, né? Nós tivemos essa vontade da senhora de falar, eu acho que eu vou abrir uma eletiva de teatro. Então, a senhora pode explicar um pouco mais pra gente. Quando eu estava no ensino médio, eu não me lembro se eu estava no primeiro, no segundo ou no terceiro. Eu só sei que foi no ensino médio. Nessa época, as professoras, os professores, eles não eram formados em artes. Eles eram tipo assim, tinham que completar uma carga, então ir lá e eu pegava aula de artes. Pouquíssimos professores da minha época tinham formação em artes. Hoje vocês têm um privilégio muito grande, porque tem professores aí que fizeram faculdade de artes que podem passar algo para vocês. Não que a professora da época não sabia, mas eu acredito que quando você tem uma formação ali, você entende o processo, você conhece a didática de dar uma aula, entendeu? Aí o que acontece? Essa professora, eu nunca soube desenhar. Nunca soube. As pessoas, quando eu falo que eu sou professora de artes e eu falo, não sei desenhar, as pessoas se espantam. Mas o interessante é que a arte ela tem vários caminhos, entendeu? E eu me encontrei como professora de artes mesmo sem saber desenhar. E essa professora, ela me pediu um trabalho e eu fiz. Eu cheguei, eu lembro até hoje, eu fiz uma havaianinha, porque eu não sabia desenhar. Eu olhei assim, vou fazer uma havaiana, deve ser fácil. Desenhei a havaiana e entreguei pra ela dar o visto. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, se você for viver de arte, você vai morrer de fome. Ela falou desse jeito pra mim. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou no meu subconsciente, na verdade, né? E aí eu segui a vida. Mas sempre lembrando dessa palavra dessa professora. Se você for viver de arte, você vai morrer de fome. Por causa do meu desenho, né? Eu não sabia desenhar, então, né? E aí, quando eu fui escolher a faculdade, porque eu tinha, assim... Porque eu fui trabalhar numa casa onde era a dona da faculdade da minha cidade. Ela era nada mais, nada menos que a dona. Então, ela falou assim, olha, Glaucia, você pode escolher a faculdade que você quiser. Lá tinha direito, administração, agronomia, pedagogia, enfermagem, altos cursos. E aí, tava começando artes. E o subconsciente da professora. Que é ela que falou que se eu fosse ver de arte, eu ia morrer de fome. Eu escolhi arte só pra calar a boca da professora. Não, aí eu falei assim, gente, aí eu coloquei várias opções na minha frente, assim, ó, gente, como é que é? Vamos lá. Eu não consigo dar aula pra criança, eu não tenho jeito com criança, eu não consigo ver sangue, então enfermagem pra mim não dá. Eu fui eliminando. E aí eu falei, olha, eu vou fazer arte. Pra cara e a coragem, fui fazer arte. Não conhecia nada, não sabia nada do curso, mas eu fui fazer. Gente, foi amor à primeira vista. Meu primeiro professor, lembro até hoje, ele era um homem assim alto, barbudo, e ele era mestre em História da Arte. Quando aquele homem chegou na sala e começou a falar sobre a História da Arte, que é a minha paixão, hoje eu amo História da Arte, ele começou a falar assim, sabe quando o olho brilha? Você fica interessado Nossa, aí eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero.
E cada conteúdo, cada matéria, quando começou as práticas, porque como eu fiz artes visuais, eu tive práticas de tudo, praticamente, sabe? Quando eu me encontrei na escultura, por exemplo, uma pessoa que nunca sabe desenhar, nunca desenhou na vida, aí de repente tem ali um pedaço de uma argila e você transforma ela em algo, eu falei, meu Deus, isso é mágico. E aí eu fui, sabe, fazendo outras coisas. Aí chegou o teatro, chegou na parte do teatro, e aí eu era muito tímida, quando me chamavam pra fazer um trabalho na frente, eu ia assim, morrendo de medo, gaguejava demais. No meu normal, vocês percebem que eu tenho essa dificuldade na minha dicção, mas eu era muito mesmo, era super gaga, e aí isso me atrapalhava. Aí veio a timidez misturada com a questão da minha dicção, que era horrível. E aí eu entrei pro teatro. No teatro, eu comecei a perceber que eu poderia mudar isso. Que o teatro ia me dar com as oficinas, com essa questão de perder o medo. E aí eu me encontrei no teatro. Eu falei, se tivesse faculdade de teatro aqui nessa escola, nessa faculdade eu ia fazer. Mas não tinha. Era só artes visuais mesmo, né? E eu me encontrei no teatro. E quando eu comecei a lecionar, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu olhava pra cara daqueles meninos assim, sabe? Comecei a dar aula pro ensino médio também. E eu olhava assim, meu Deus, eu era novinha, eu tinha 22 anos. Tinha menina ali que era mais... E aí eu dava aula, quando eu comecei, era um monte de aulas que eu dava. Inclusive eu dava aula pra adultos. Aí aquelas senhorinhas e tal, meu Deus, eles estão aqui me esperando, o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu preciso ser boa, eu preciso fazer alguma coisa por eles, né? Então, eu me apaixonei pela minha profissão, fui ali, sabe, no fazer. Sabe mesmo? Porque se eu parasse pra pensar, talvez eu não ia querer. Mas eu só fui, sabe aquele negócio? Vai dar certo. Eu fui. Me apaixonei por lecionar. Cada aula que eu dou pra mim é um prazer, não é algo pra mim cansativo. Falar, eu vou dar aula, ai que raiva, vou dar. Não, eu vou porque eu gosto. Principalmente, vocês veem que eu empolgo, né? Na parte da explicação. Porque eu gosto. É algo que eu faço que eu gosto. Se fosse pra eu voltar atrás hoje, eu faria tudo de novo em relação à minha formação. Porque escolher artes, tá? Você que tá aí à frente do computador, do seu celular, e ainda pensa no que fazer da vida, pensa assim, olha, o que eu gosto de fazer? Às vezes, as pessoas, elas têm um certo preconceito com a profissão que a gente quer ter. Porque quando eu cheguei na minha casa e falei, quero fazer artes, todo mundo ficou impressionado. Ninguém quis que eu fizesse artes. Porque no meio de um leque de oportunidades eu escolhi arte, gente. E eu sei que muitas pessoas muitas pessoas passam por isso, né? Não escolhe ser professor, não, escolhe ser isso e aquilo. Gente, a gente tem que seguir aquilo que nos faz feliz, aquilo que a gente se sente bem em fazer. Não adianta você ser um médico, ganhar muito dinheiro e você ser frustrado. Não adianta, né? Então, ser professor não é pra ficar rico. Não é. Nossa, ficando feliz ali. Não é, gente. Não é uma profissão, vou ser professor e vou ficar rica. Não, tá? É complicado. Eu digo assim que não é impossível você ficar rico sendo professor, não. Mas é um caminho mais longo, né? Mas segue o coração, segue aquilo que você quer fazer mesmo, que te dá prazer em fazer, em deixar você feliz. E as pessoas também à sua volta. Professora, e o bom do teatro é isso, né? Que muita gente que começa a fazer teatro é sempre a mesma coisa. É porque tinha timidez... Aí foi pro teatro, foi perdendo ali a timidez. O que eu acho interessante do teatro é isso. É que chegam pessoas ali que você passa ali por elas e elas estão ali caladinhas no canto dali. Quando chega no teatro, vira outra pessoa totalmente... Vira um personagem, né? E você fica olhando assim e fica, rapaz... Foi por isso, Thiago, que quando eu fui fazer a eletiva, não sei se vocês se lembram, eu passei em sala e eu falei, você que é tímido, você que tem dificuldade, vem falar na frente, vem pro teatro. E hoje, vendo algumas pessoas que são tímidas na sala de aula apresentando, pra mim é uma vitória muito grande. Tipo eu. Tipo eu. Você é tímido onde, Thiago? Vai, Pedro. E o que mais te motivou a ser professora? O que mais me motivou a ser professora então, foi essa situação, né, da professora, que eu já contei aqui, que eu queria fazer melhor, eu queria ser uma professora melhor, eu não queria que outros alunos passassem por isso, entendeu? Pelo que eu passei. E eu vejo vários relatos também, né,
principalmente na parte da criatividade. Você julgar a criatividade de alguém, no meu caso, que tô ali, ó, peço para vocês, façam tal coisa. E aí vem um aluno e fala, professora, eu não sou bom em desenho, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Você julgar aquilo ali é bem difícil. Você julgar a criatividade. Quem sou eu para julgar a criatividade de vocês? Cada um tem a sua. O que eu peço sempre é que façam com amor, façam com capricho para fazer, sabe? Porque tudo que a gente for fazer, não é nem a parte artística, tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa dar o melhor. Dar o melhor da gente. Tá? Então, se você se propôs a fazer, faça bem feito. E eu queria isso. Eu queria que os meus alunos não passassem, primeiro, que não passassem pelo que eu passei, e segundo, incentivá-los sempre a melhorar, a ser melhor a cada dia nos seus trabalhos, né? Eu sei que, na maioria, se eu perguntar aqui, quem que vai ser professor, pouquíssimos de vocês podem ter esse desejo, mas eu tenho certeza que qualquer profissão que vocês forem seguir, se fizerem bem feito, vai dar certo. E esse é o meu maior desejo, de entrar para a sala de aula, fazer o meu melhor, para que vocês também sentissem vontade em fazer o melhor naquilo que vocês se propuserem fazer. Professora, e agora vou saindo um pouco do colégio, né? Como que a senhora fora do colégio assim? Como é que a senhora... Eu vou fazer uma pergunta eu vou fazer para a senhora responder depois, tá, né? Que é... Se a sua vida fosse um filme, qual o nome que a senhora daria para esse filme? Eita. Né? Que é uma pergunta bastante difícil, pelo menos que os professores achou. Então, assim, a senhora vai pensando e ao longo, depois no final a senhora fala. E agora a outra é como é que a senhora fora do colégio faz alguma atividade física, sai bastante, eu já chego em casa, ai meu Deus, tem que preparar a aula de amanhã. Como é que é assim, a Gláucia fora do colégio? Então, fora do colégio, eu sou mãe e esposa, né? Então, quando a gente tem e trabalho, então, juntando essas três coisas, o dia fica muito cansativo. Porque eu não sei o que vocês fazem quando vocês saem daqui, mas eu, por exemplo, eu chego na minha casa, aí às vezes tem uma casa para arrumar, aí minha filha chega da escola, tem a minha filha, que é novinha ainda, ela tem só 4 anos, exige muito de mim, né, que é muita atenção, aí tem marido, tem isso, aquilo, é muita coisa. Eu faço algumas coisas no final de semana, entendeu? Que é o que eu mais tenho tempo, no final de semana, que não tem as demandas, assim. Aí, logicamente, que tem a minha rotina de igreja, né, que tem célula, tem culto, tem as coisas da igreja que também demanda bastante tempo. E aí eu sempre procuro sair, né? Eu gosto bastante, eu amo churrasco. Aí de vez em quando eu falo, meu marido, vamos ali, vamos na churrascaria, leva a Rafaela no parquinho. A vida de casada é diferente, né? Então eu não tenho, assim, minha vida não é muito badalada, não. Na verdade, nunca foi. Mesmo quando eu era jovem, assim, antes de casar, eu nunca fui de badalação, não. Então conta um pouco da sua história pra gente, assim. Um pouco da história da Gláucia, assim. Fala assim, quem é Gláucia? Ai, meu pai até. Chegasse assim e fala assim, que professora Gláucia? Então conte um pouco mais da sua história pra gente ficar sabendo quem é a Gláucia. Tá, então vamos lá desde o iniciozinho, né? Vocês querem saber da minha vida, vamos lá desde o iniciozinho. História. Minha mãe chama Maria do Carmo, o meu pai Manuel. Eles se conheceram, se casaram. Brincadeira. E aí, eles se separaram muito cedo, eu tinha 6 anos mais ou menos. Quando eles se separaram, nós morávamos numa cidade chamada Formosa, que é logo pertinho daqui, nessa cidade chamada Formosa. Quando eles se separaram, meu pai ficou em Formosa e minha mãe foi morar em Unai, que é a cidade onde a minha avó morava. E lá eu cresci, Minas, Unai, Minas Gerais. E lá eu cresci. Lá, uma família assim, digamos... Não posso dizer, sabe aquele povo pobre de marredeci? Não posso dizer assim, porque graças a Deus eu nunca passei fome. Mas sempre foi uma família muito pobre, muito humilde, assim, sabe? Tinha o básico na vida, tinha o básico. Se tivesse uma sandália era uma, se tivesse uma blusa era uma, entendeu? Nada de vastidão, assim, de eu tenho tantas roupas, essas coisas. E minha mãe sempre trabalhou de empregada doméstica. Minha mãe foi doméstica a vida inteira. Depois de um tempo que ela mudou de cargo, subiu um pouquinho, ela passou a ser camareira. E aí a minha perspectiva de vida era essa. Minha mãe trabalhando como empregada doméstica, depois sendo camareira, o que eu pensava? É isso que eu vou ser. É isso, eu não tinha outra escolha. Porque, na verdade, hoje tem muita gente para dar conselhos para vocês. E na minha época eu não tinha. Eu não tinha uma tia, não tinha uma amiga, não tinha nada. Tipo assim, 12 anos, 13 anos. Era nós por nós, naquela família, sabe? Eu e minhas irmãs, tudo mais ou menos a mesma idade. Eu não tinha uma pessoa que falou, faz isso, ensinar o caminho.
sabe? Por isso que eu dou muito valor, por isso que eu gostaria muito que vocês hoje dessem muito valor a quem ajuda vocês nesse processo de mostrar caminhos. Porque às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe para onde vai. E esse era o meu caminho, eu não sabia para onde eu ia e não tinha ninguém para falar. E aí, nesse meio tempo, né, em que de crescer, de estudar, no meu caminho de escola, eu saí do ensino médio, do fundamental e fui pro médio. Quando eu saí do fundamental pro médio, era um mundo muito novo, porque eu estudava numa escola onde as pessoas eram mais crianças e tudo mais. E eu fui para uma escola só de ensino médio. E ali eu fiquei perdidíssima, porque eu olhava para aqueles jovens ali e eu falava, meu Deus. E aí começou o processo de eu me encontrar. Ali eu comecei a beber, muito, 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 porque os jovens bebiam e eu queria estar ali, né? Eu queria me sentir pertencente àquele ambiente. E eu comecei a beber. Tinha o quê? 15 anos. Primeiro ano é 15 anos, né, gente? Né? 15 anos. Aí ainda tinha um bar do lado da escola, pra vocês terem ideia. Era sair do colégio direto pro bar. E aí, por isso que eu falo que eu não tinha dado notas boas, que eu era terrível por causa disso também. E aí eu comecei a beber, porque eu queria me sentir pertencente àquele ambiente. E aí começou a fase da rebeldia em casa e tudo mais. Tudo porque eu andava perdido, não tinha com quem conversar, não tinha, assim, alguém que me auxiliasse. Aí, beleza. Do segundo ano, aí começou a ficar uma fase mais terrível ainda, porque eu pensei que eu ia ficar melhor, mas foi terrível. Porque eu comecei a fazer amizades que usavam drogas. Eram meus amigos da barra pesada da escola que usavam bastante drogas. Aí, o que acontece? Eu nunca usei droga na minha vida. Eu não sei que gosto tem, não sei como que é. Mas foi quase mesmo. Porque um dos meus amigos da época, que era aquele que incentivava, que fazia, ele faleceu. Que é bom. Ele faleceu. Com o falecimento dele, eu fiquei muito abalada, muito triste. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu tava tentando fazer parte daquele mundo ali. E ali a pessoa que poderia me ajudar a chegar ao meu caminho morreu. E agora? E aí foi onde eu mudei completamente de caminho. De uma pessoa que rebelde, que bebia pra caramba, que fazia tudo errado, que dava trabalho na escola. O diretor até hoje, o nome dele era Arlindo. Acho que era isso, Arlindo. O diretor, ele passava por mim e falava, Glaucia, pelo amor de Deus, para de gritar. Os professores não aguentam mais ouvir você gritando. e aí isso era 16 para 17 anos, já. Essa vida louca. Festas, final de semana, chegava em casa às 5 horas da manhã e por aí. Sem perspectiva nenhuma de nada. E aí, teve um dia que eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu estava começando a me tornar praticamente alcoólatra. Você tem ideia de o que é um adolescente alcoólatra? Eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu falava, eu tenho que beber todo dia. E eu tenho que beber 2 vezes. Eu tenho que beber por mim e pro meu amigo que morreu. Tava desse jeito. Era meu pensamento. Eu tenho que beber. Eu tenho que beber 2 vezes. Se eu beber uma cerveja, eu tenho que beber 2. Uma pelo meu amigo que morreu. Eu tava nessa vibe aí, sabe? E aí, teve um dia que a minha vizinha, ela falou assim pra mim, Glaucia, vamos pra igreja? Eu corria dela, lógico, né? Corria de igreja igual o diabo foge da cruz. Eu não queria. E aí eu, não vou não. Aí acho que ela insistindo e tal, e a minha irmã já tinha vindo pra Brasília, já tinha ido pra igreja também, porque minha irmã era outra vida louca. E aí ela já tinha se convertido também e tal, e ela sempre falava comigo. Teve um dia que ela me ligou, olha pra você ver, gente do céu, a memória da gente vai trazendo as coisas, né? E aí teve um dia que ela me ligou, ela me ligando pra alguma coisa, eu fui atender. Eu tava tão bêbada, mas tão bêbada que eu caí. Eu fui atender, puf, caí. Fala, meu Deus. E ela, Glaucia. Meu Deus do céu. Então, vocês têm ideia de como era uma vida de um adolescente sem rumo na vida? Era eu. E aí, ela falando. Toda vez que ela me ligava, ela falava, Glaucia, vai pra igreja. Não vou pra igreja não. Aí, eu tava vendo os meus amigos, daquela turminha que eu queria estar presente ali, ser pertencente ao grupo. Eu tava vendo cada um deles se afundando cada vez mais. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho 2 escolhas. Ou eu me afundo junto, ou eu saio daqui. E aí eu fui pra igreja com essa mulher. Ela me chamou e eu falei, fui. E de lá nunca mais saí. Aí foi aí, tá vendo? A parte que foi dos 15 aos 17 por aí, na bagaceira. E depois, os 17 até hoje, graças a Deus,
Anjinho. Nossa, pra você ver. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça Tá vendo? que a senhora já foi assim. Por isso que quando eu converso com vocês, eu falo, gente, eu já passei por isso, eu sei, às vezes algumas indagações, algumas coisas, eu já passei por isso, vai dar certo, não culpa não. Tudo depende das nossas escolhas. Lembra que eu falei que eu tinha duas escolhas? Ou eu me afundava de vez, junto com os meus amigos ali, ou eu caçava outro rumo pra minha vida. Então, graças a Deus eu fui a escolha certa, né, gente? Porque eu não tinha perspectiva de nada e quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, o que eu pensei? Ó, tá, agora eu tô aqui, né? Saí de tudo e vim pra cá. Deus, e agora? O que é? O que tem aqui pra mim? Né? Porque uma coisa é você sair do mundo, sair da bagaceira e ir pra igreja. E lá, dentro da igreja, o que vai acontecer? Se você quiser, e eu te falo a verdade, se você quiser continuar na bebedeira, em droga, em tudo, dentro da igreja, você consegue. Você consegue, tá? Então eu falei, se eu for ficar pra essa igreja aqui, eu preciso mudar de vida. E aí eu fui entregando a minha vida. Falei, ó, Deus, vai me encaminhando. E foi nesse caminho que quando eu tava terminando o ensino médio, já apareceu essa oportunidade de fazer faculdade. Né? Porque eu fui trabalhar na casa dessa mulher, minha tia ia fazer uma faxina. E aí ela me chamou, Glaucia, vamos fazer uma faxina ali comigo. Olha o convite da pessoa, né? Vamos fazer uma faxina ali. Eu fui ajudar. Aí chega lá, aí a mulher falou assim, ó, eu tô precisando de uma pessoa pra me ajudar aqui na minha casa e tal. Era uma mulher muito rica, eu lembro que eu olhava o apartamento dela assim e falava, meu Deus, que sonho de apartamento. Pobre, né, gente? Era feliz pelo apartamento e triste que ia ter que limpar. Aí eu, meu Deus, aí ela tô precisando de alguém aqui. Se uma das duas quiser ficar, eu não quero não. E eu trabalho de doméstica, nunca na vida. Obrigada, fui embora. E aí quando eu cheguei em casa, eu já era evangélica, né? E aí uma voz na minha cabeça, volta lá e fala que aceita. Volta lá e fala que aceita. Eu, não, eu não quero trabalho doméstico, não quero. É muito humilhante, não quero seguir a mesma coisa da minha mãe, não quero. E a voz dizia, volta lá. E eu fui, gente. Sério. A minha irmã, ela falou uma frase pra mim que eu nunca esqueço. Eu perguntei pra ela assim, e aí, o que eu faço? Você acha que eu volto lá? Eu não sabia que a mulher não sabia nada de faculdade, gente. Nada. A única coisa que ela falou é que precisava de alguém pra trabalhar. A única coisa. E aí, eu cheguei lá, bati na portinha e falei, eu vou ficar. Muita raiva no coração, mas eu vou ficar. Tem jeito. E aí, beleza, com o tempo, eu fiquei, né, mais ou menos um mês, aí que ela me fez o convite. Falei assim, ó, ela nem falou que era dona, ela falou que era diretora, eu sou diretora de uma faculdade. Você tá terminando o ensino médio, se você quiser fazer faculdade, eu te dou a faculdade. Aí opa, tá vendo como Deus faz as coisas? Se a senhora tivesse voltado lá, talvez Pois a senhora não estaria aqui. Aí a minha irmã falou assim, Glaucia, a oportunidade, ela é careca. Quando ela passa, não tem como puxar pelos cabelos. Eu dei. Aí, meu Deus, se eu tô sentindo que é pra ir, e se a minha irmã falou isso, então é pra eu ir. Aí eu fui. Aí terminou o ensino médio, eu já fui direto pra faculdade. Aí eu trabalhei com essa pessoa até mais ou menos... fiquei 5 anos com ela, né? Foi o tempo da minha faculdade. Terminei a faculdade e fui direto pra sala de aula. Então foi esse processo. E aí da sala de aula, eu só saí da sala de aula porque eu fui trabalhar na Papuda. Eu vim trabalhar em Brasília. E aí eu trabalhei lá 5 anos. Lá no complexo da Papuda, da parte dos menores. Aí lá eu trabalhei 5 anos. Não era dando aula, e aí depois, em 2017, eu voltei a dar aula. Aí eu estou aí, até hoje. Até hoje, vamos lá. Se a senhora pudesse dar um conselho para a senhora mesma, há 10 anos atrás, qual seria esse conselho? Há 10 anos atrás? Na época que a senhora estava... nessa... Eu acho que o maior conselho que eu poderia me dar ali naquele momento, porque há 10 anos atrás eu já estava de boa. Há 10 anos atrás. Seria mais de 20 anos atrás, na verdade, né? Quando na época da bagaceira mesmo. Eu falaria pra mim, olha, mude as amizades. Troque seus amigos. Porque uma pessoa, quando a gente não tem um direcionamento na vida, é como se diz, se a gente não tem um caminho, qualquer caminho serve. A gente não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Então, eu não sabia. Então, se eu tivesse amigos certos naquela época, se eu tivesse amigos que me incentivassem, vai estudar, fazer isso, vai mudar de vida, talvez, né, eu não precisaria ter passado por tudo que eu passei, né?
bebida, quase drogas, essas coisas todas, poderia ter passado ilesa por tudo isso. Né? Então, há muitas das vezes, o que nos faz andar por caminhos errados é querer se sentir pertencente a um lugar. E às vezes os amigos nos fazem querer fazer parte de um lugar que talvez não seja bom pra gente. Professora, e assim, agora voltar pro colégio, né? A senhora contar uma história positiva que a senhora teve no colégio, uma história marcante positivamente no colégio que a senhora teve, ou dando aula. Qualquer colégio? Qualquer colégio, e uma história negativa que a senhora teve num colégio também. Tá. Quando eu saí da faculdade, eu saí com 22 anos, como falei pra vocês, sem experiência de vida nadinha, e fui trabalhar direto no presídio de segurança máxima lá de Unaí. Fui dar aula lá. E foi uma experiência muito cabulosa, porque tinha essa parte negativa. Tinha um homem que, quando eu estudava, ele era um dos bandidos mais procurados da cidade. Ele fazia assim, ele pegava casal, né? Ele amarrava o rapaz e batia muito nele e estuprava a menina na frente dele, na frente do namorado ou do marido. Ele costumava pegar só casais. E ele era um homem muito forte, acho que era por isso que ele conseguia. E eu morri de medo dele. Morri de medo. Até prendê-lo, eu ia pra escola assim com muito medo, porque eu estudava à noite. E quando eu fui dar aula no presídio, eu dei aula pra ele. Nossa. Eu dei aula pra ele. E eu me tremia toda. Eu olhava pra ele assim, eu lembrava do medo que eu tinha dele. Sabe? Mas foi pouco tempo também, mas foi uma experiência muito ruim pra mim. Deu de cara a cara com a pessoa que eu mais... É como se você tivesse de cara a cara com uma pessoa, ou aqueles monstros de fantasia que a gente tinha na vida, assim, sabe? Era como se fosse isso. Não chamando ele de monstro em si, mas é como se na nossa infância, aqueles monstros que a gente tinha medo, a gente desse de cara com ele. É isso que eu sentia, eu não tinha reação. Eu só lembro de um professor que falou: Glaucia, você lembra desse caso? Eu lembro, pois ele é seu aluno. Aí eu acho que o pior é isso, é ficar sabendo por o motivo que a pessoa tá ali e você dá aula ali. Porque se a senhora não soubesse o motivo, a senhora, um aluno preso qualquer, né? Prendeu, foi preso, de qualquer forma. Mas como a senhora sabe o motivo, acho que isso que acrescenta mais o medo, né? Eu tinha muito medo dele, gente, era muito medo. E nem namorava, né? Porque nem namorada eu tinha na época, mas mesmo assim eu tinha medo. Porque eram umas histórias, assim, sabe? Eu não lembro se passou na televisão na época, mas ele aterrorizou a cidade pequena, né? Cidade pequena. Então, quando ele foi preso, parece que foi... Tipo Lázaro. Lembra do Lázaro? Uhum. Quando ele foi preso, foi um alívio? Foi. Todo mundo ficou feliz, assim, entre aspas, né? Todo mundo ficou aliviado. Aliviado, porque é menos um perigo, medo, né? Todo ali saiu, né? Então, quando ele foi preso, pra mim, eu me senti aliviada. Aí, quando eu fui dar aula, pra ele, essa foi a pior experiência que eu tive hoje em dia de sala de aula. Entendeu? E também a melhor foi no mesmo período, porque eu dava aula pra... Era um presídio... Lá aí é um presídio de segurança máxima. Então tem os bandidos mais perigosos, assim, do estado lá nesse presídio. E eu tive a oportunidade de dar aulas para pessoas incríveis. Sério. Incrível. Eu não via eles como criminosos. Eu via eles como os meus alunos. Ali eram os meus alunos. Teve só essa situação do rapaz lá e tal. Mas quando eu entrava lá para dar aula, eu não pensava no crime que eles tinham cometido, eu não pensava no que eles fizeram fora dali. Ali eles eram os meus alunos. E foram experiências, foram dias assim, maravilhosos. Eu trabalhei lá 1 ano, sabe? E foi um ano assim, de muito crescimento, de uma experiência muito grande para mim. Como ser humano, como pessoa, como profissional, como tudo. Então, a primeira experiência que eu nunca tinha dado aula. E eu caí dentro de um presídio. Deve ser bem difícil, porque é diferente, tem total diferença. Você tá aqui entre os alunos aqui, tem aqueles alunos mais rebeldes, você sabe lidar. Agora com o presídio, assim, onde as pessoas estão ali porque elas cometeram crimes, e muitos crimes hediondos. E ainda em segurança máxima, que é onde ele tá os barra pesada mesmo. Bem... Isso que eu falo, foi um período de crescimento e foi necessário mesmo eu estar ali naquele lugar, entendeu? Aí eu penso, meu Deus, se eu tivesse continuado na vida se eu tivesse entrado pro mundo das drogas, se eu tivesse continuado na bagaceira, como se diz, eu poderia ter sido presa. Poderia... Tá do outro lado, né? Porque, infelizmente, quando a gente entra num caminho desses, a gente
de crime, ou sei lá, infelizmente a gente tem dois caminhos. Ou a gente sai dele, ou a gente continua até eu ser preso ou ser morto. Infelizmente. Não há dinheiro no mundo que eu acho que compre a liberdade, compre, né, a vida. É isso. Então essas foram as minhas experiências. Boas minhas. Como é que a senhora prepara a sua aula? Continua falando das aulas. Como é que a senhora prepara as aulas? Eu preparo as minhas aulas de acordo com a necessidade da turma, digamos assim. Tem turma que eu sigo o caminho ali da... Porque nós, professores, nós temos um sistema. Esse sistema a gente tem que cumpri-lo. Tem as aulas todas prontas pra gente. Tá lá no computador. Ó, dá o dia, dá essa aula, fazer isso aqui. Mas não tem como a gente seguir, porque a gente não está mexendo com máquinas. Nós trabalhamos com seres humanos. Então, cada um de vocês tem uma demanda diferente. Então, por exemplo, eu percebo que em tal turma eu preciso focar mais nisso. Então, eu vou na necessidade. Entendeu? E na necessidade, às vezes, da sociedade, digamos assim. Porque, por exemplo, vocês do ensino médio, do terceiro ano, vocês têm o Enem. E também os meninos do primeiro tem o início da prova do PAS. E eu dou aula de artes. E na prova do PAS tem muitas obras. Então, o que eu faço? No conteúdo de história da arte, eu procuro bastante focar naquilo que cai. Entendeu? Nos artistas e tudo. Então, para ajudar. Esse ano, né, como foi o meu primeiro ano aqui, eu não foquei muito no PAS, mas no ano que vem vocês podem ter certeza. Do primeiro ao último dia você focar na prova do PAS. Eu vou tranquilo aqui. Vou fazer o PAS, né? Eu vou fazer o PAS sim. Pois é. Aí tem que fazer ano que vem. Que ela vai estudar. Não, tem que fazer uns 3 anos. São 3 etapas, né? Cada notinha ali vai te ajudando. Nossa, não foi nenhuma. Não sabem nem que existia esse PAS que saiu esse ano. Porque assim, aqui no Goiás não é cultura. Eu achei estranho quando eu cheguei, porque eu tava dando aula numa escola, onde a escola inteira prepara os alunos para o PAS. E aqui eu perguntava, ninguém às vezes nem sabia o que era. Eu sabia, né? O pessoal, Thiago, vou fazer o PAS. Eu falei, não, PAS eu tenho até demais. Coração, eu tô ficando igual o Raimundo já, de tanta PAS que eu tenho no meu coração. O pessoal, não, a prova. Eu falei, prova? Que prova? Você tem o Enem pra fazer a prova. 3 etapas. Eu só conheci o Enem, eu descobri esse ano. E o Enem eu fiz. É complicadinho, né? Professora, e agora? Uma pergunta assim que a senhora deve ver bastante, né? Tipo assim, analisar bastante. Todo dia a senhora está em sala de aula, dando aula, né? Com os alunos ali. Qual as expectativas que a senhora tem para os seus alunos ali? Quais as expectativas que a senhora olha para os seus alunos assim e fala, nossa, aquele rapaz ali, aquela turma ali, vai ser uma turma boa, aquele rapaz ali vai ser um menino que, se ele investir, ele tem um potencial enorme. Quais as suas expectativas para os alunos que a senhora dá aula? De acordo com as minhas experiências, Thiago, eu não olho para alguém e falo e penso no que ela vai ser. Por exemplo, porque se eu tenho um mosquito muito chato aqui. Se, por exemplo, o meu professor, na época que eu não estudava, olhasse para mim, ele não me daria futuro nenhum. Nenhum, sabe? E aí, eu, graças a Deus, criei um rumo na minha vida e hoje eu sou professora. Então, por mais que o aluno, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você, Thiago, não faz nada na sala, dá só trabalho, fica fora de sala, não faz atividade, não faz nada. Eu não olho pra você e falar, ixi, esse aqui, ó, vai dar nada. Por quê, Thiago? A vida da gente é muito imprevisível. Tudo que, a minha expectativa pra vocês todos, pode ser um bom aluno, pode ser um aluno mediano, pode ser um aluno top, pode ser um aluno ruim, é a mesma, que vocês alcancem os seus objetivos. Esse é o meu desejo. Esse é o meu maior desejo. Que um dia eu consiga encontrar vocês na rua e ver que vocês se transformaram em cidadãos, em pessoas assim, prósperos, que são úteis para a sociedade, que fazem mesmo e acontece, sabe? Que têm uma vida digna, que alcancem mesmo os seus propósitos, os seus objetivos na vida. Realizem os seus sonhos. Eu olho para todos os meus alunos, eu vejo isso. Cada um tem o seu potencial. Entendeu? Seja aquele que estuda, seja aquele que não estuda. Porque muitas das vezes, na minha época, eu vejo hoje, encontro pessoas que eram da minha época, que estudavam pra caramba, que eram tipo CDF, sala de aula, que hoje não se tornaram assim, não tiveram profissões naquela hora, entendeu? Aquilo que o pessoal imaginaria que fosse, né? O aluno nota 10. Quando sai da escola, vai fazer faculdade tal e vai se tornar... Não, às vezes não. E a pessoa também é feliz por causa disso.
Entendeu? Então isso é muito relativo. A vida da gente, ela vai levando a gente por caminhos que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente nem quer fazer, mas a vida vai levando assim, e aí você se encontra naquilo, e você prospera naquilo, e você faz bem feito aquilo. Por isso que todo mundo é alguém próspero, sei lá, que consegue vencer na vida. Todo mundo consegue. Depende de cada um. Só isso. Assim, se você quer, você Se você consegue. quer, você alcança. Se você quer, você alcança. Ainda mais hoje, gente, hoje, com a internet, você pode encontrar muitas profissões, muitos caminhos. Eu falo, ó, tem muito aluno meu que fala, não, eu não quero fazer faculdade, professor. Tudo bem, é escolha sua. Estudar é maravilhoso, mas você pode também alcançar seus objetivos, ser feliz, alcançar seu êxito financeiro sem fazer faculdade. Entendeu? Imagina se todo mundo fizesse faculdade. Eu, particular, eu não quero fazer faculdade. Né? Eu não quero. Tudo bem, sabe? Agora, o conselho que eu dou é, corra atrás. Pode ser mais difícil, mas não é impossível. Porque hoje em dia, tudo que você for fazer, você precisa no mínimo do ensino médio completo. Um emprego. Mas você pode ser um empreendedor individual. Porque eu vejo assim, acho que você não vai se tornar alguém ali numa profissão boa por conta da faculdade. Isso é o meu pensamento, né? Se você não vai se tornar uma pessoa um emprego bom, um emprego muito bem qualificado, é lógico que tem os concursos para ensino superior e tal, né? Mas acho que mesmo você não fazendo faculdade, você consegue ter essa condição financeira boa. Você consegue ser uma pessoa feliz vivendo daquilo que você está fazendo. Sim. Porque eu acho assim, você pode ser que você receba ali milhões ali, tipo, dinheiro, mas eu acho que você não estando feliz ali naquele lugar onde você tá, eu acho que isso pra mim é o que mais importa, é a felicidade de estar ali, igual a senhora falou, estar contente com o que tá fazendo, igual a senhora chega na sala e tá feliz ali. Talvez se alguém chegasse na senhora e falasse assim, nossa, eu dou tanto pra senhora ir fazer outra coisa, e a senhora não for feliz naquele lugar, acho que a senhora não iria, porque a senhora não ia se Dependendo sentir... do valor, eu ia pensar. que a senhora não iria se sentir confortável ali naquele ambiente, né? Que eu acho, pra mim, eu acho muito, assim, tem que ter a felicidade de você estar naquele lugar, você querer estar naquele lugar, você se sentir confortável naquele lugar, você acordar de manhã e falar, nossa, hoje eu tenho que ir, mas não é aquele, hoje eu tenho que ir, se feliz, eu tenho que ir porque eu gosto de fazer aquilo. Então eu acho que pra mim o que importa mesmo assim, é lógico que também você tem que ter uma vida financeira boa, você tem que ter um planejamento, um projeto de vida ótimo. Mas também, antes de pensar só no dinheiro, você tem que pensar um pouco mais também no seu bem-estar. Porque não adianta ter muito dinheiro, tá ali, triste ali. Mas assim, uma coisa é ter muito dinheiro, outra coisa é a gente não ter nem pro básico, né? Então a gente tem que pensar, olha, a gente tem que pensar em tudo. E se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho quando eu era jovem, como vocês, eu tenho certeza que minha vida financeira hoje seria outra. Porque muitas vezes a gente não pensa na vida financeira, entendeu? Igual você falou que é sobre faculdade. Tudo bem, eu não quero fazer faculdade, mas pensa, se você quer ser o quê? Dependendo do que você quer ser, você precisa da faculdade. Isso, exatamente. Dependendo da profissão que você precisa. Por mais que você nem queira fazer faculdade. Mas eu quero ser, por exemplo, trabalhar na internet, ter um digital influencer. Você precisa estudar para aquilo ali. O estudo vai estar sempre na vida da gente. Isso aí não tem como você correr dele, não. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Para você ser o melhor, por exemplo, vou ser marceneiro, vou trabalhar com madeiras. Está tudo tão evoluído que você precisa estudar também para você ser o melhor. Então não adianta, viu, gente? Se você não gosta de estudar, se você não quer fazer faculdade, não adianta. O estudo você vai precisar dele. Não tem como você correr dele. Você precisa se profissionalizar em alguma coisa. Você precisa ser bom naquilo ali. Eu tenho um cunhado. Meu cunhado, ele é eletricista. Meu cunhado nunca fez faculdade. Nem sei se tem faculdade de eletrônica, sei lá, não sei. Mas ele fez. Fez cursos, experiências. Cursos e experiências. Aí ele falou assim, ó, eu trabalho com a parte elétrica de casa, então agora eu quero trabalhar com parte elétrica de fazendas, uma coisa maior. Aí ele teve que fazer o quê? Curso se profissionalizante. Então, assim, não adianta. O estudo vocês não vão poder correr dele. E até mesmo porque, gente, isso é bom. Gente, tanto que é bom conhecimento. É maravilhoso você conhecer mais, saber mais das coisas, sabe? E o estudo, ele proporciona isso pra gente. Seja sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, sempre é bem-vindo você aprender. Professora, e agora para encerrar, né, que já tá dando tempo, que nós deu tempo, tá vendo? Por isso que eu falei, putz, isso não dá 2 horários, mas não tem como. E eu converso pouco, né, Thiago? E eu também. Porque
porque é bom, foi igual eu falei, quando o pessoal falou, vai abrir o podcast pra quê? Falei, porque é bom a gente ter essa conversa com o professor, a gente vê o professor. Olha, senti falta de um café, viu? Senti falta de exatamente. Mas porque se a gente ia fazer isso aí no último dia, né? Oba. Porque se a gente fosse fazer isso e tudo, aí a gente ia ficar comendo aqui, aí ia ser 20 minutos de entrevista, 15 comendo e 5 falando. Não, comendo e falando aqui, ó. Então assim, aí eu falei, putz, me dá 2 horários, que é bom, porque eu gosto assim de ver mais um pouco os professores. Logo eu também que vou sair ano que vem, né? Verdade. Tô aqui há 5 anos no colégio. Tô aqui há 5 anos no colégio. O colégio tem 5 anos, eu tenho 5 anos junto com o colégio. Então assim, eu sempre falei, rapaz, sempre tive aula com os professores e nunca sabia mais sobre aquele professor. Rapaz, eu quero abrir um negócio ali pra mim ter mais esse contato com o professor, sabe mais, é bem interessante. Professora, e agora voltando à pergunta, né? Se sua vida fosse um filme... eu não pensei, pra terminar, se sua vida fosse um filme, qual o nome que a senhora daria pra esse filme? Ou então, vou até... muda a pergunta, então vou mudar. Um filme na minha cabeça se a sua vida fosse um livro... Ixi, piorou. Ótimo agora. Se a sua vida fosse uma obra de arte, qual nome a senhora daria pra essa obra de arte? Lembrando que ela é sua vida, né? É minha vida, né, gente? Posso imitar uma? Não, a senhora pode imitar, pode criar, aí vai dar a senhora. É o que a senhora fala assim, rapaz, combina mais com minha vida. Céu estrelado seria minha vida. É de quem que você Van Gogh. Então, céu estrelado. Noite estrelado, céu estrelado. Van Gogh. Seria essa. Porque quando o Van Gogh ele pintou esse quadro, A Noite Estrelada, ele estava vivendo uma situação muito difícil e mesmo assim ele conseguiu tirar daquela situação difícil algo bom. Ele olhar através da sua janela e ver ali... Tem um filme, né? Através da sua janela, mas minha vida não seria essa, não. Seria o céu estrelado. Pois é. O filme é meio pra frentinho. Aí, seria, porque eu penso assim da minha vida, sabe? No momento que eu tava vivendo uma situação ruim e tudo, eu não contei pra vocês que eu tinha uma baixa autoestima, que eu me sentia um nada, essas coisas eu não contei, né? Mas eu era assim. E quando eu comecei a me encontrar, eu percebi que eu poderia tirar daquela situação ruim algo bom. E foi isso que me deu forças, sabe? Foi a situação ruim que eu estava que me deu forças pra mudar. Falei, não quero mais viver assim, eu quero mudar essa situação aqui. Entendeu? E eu vejo isso, essa experiência, né, de vida com o quadro dele, que do meio a tantas coisas ruins ele conseguiu fazer algo tão lindo, né? É isso. É isso. Então, para encerrar, a senhora agora uma frase motivacional para as pessoas que estão assistindo. Né? Um conselho que a senhora queria deixar para as pessoas que estão assistindo. Um conselho. Olha, eu vou dar o conselho que serviu para minha vida, que foi o conselho da minha irmã. A oportunidade, ela é careca. Quando ela passa, não tem como puxar pelos cabelos. Agarrem as oportunidades que vierem na vida de vocês. Às vezes as oportunidades chegam e a gente dispensa por pensar que não vai valer a pena, por pensar que não é para você, mas agarrem as oportunidades, porque através de uma oportunidade você pode mudar a sua vida. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas uma oportunidade que você precisa pode mudar a sua vida. Então agarre, seja firme nos seus propósitos, alcance seus objetivos, não permita que ninguém venha falar para você que você não vai conseguir, que você não vai alcançar seus objetivos. O único que pode impedir você de alcançar é você mesmo. O único. E não permita que você se sabote. Tá bom? Então é isso. Pra você que nos assistiu até aqui, eu agradeço, né? Do fundo do meu coração. Passando para lembrar que eu acho que esse é o último podcast. A gente vai entrevistar algum professor. Se as minhas contas não estiver erradas, esse é o último que nós vamos estar entrevistando um professor. Mas vai vir um de despedida, né? De brincadeiras. Então, se você achou até aqui, eu agradeço bastante. Se gostou, curte, compartilha, comenta. Fala o que você quer que aconteça no último episódio, né, que vai ter. E é isso, um beijo do Araújo. Beijo, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham aí um restante de ano abençoado, cheio de amor, cheio de paz. Né? Eu já quero desejar a vocês próspero Natal, Ano Novo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. E um beijo do Pedro. Pedro, que é o nosso diamante que nós estamos lapidando. Ano que vem vocês vão ver muito ele aqui, viu? Então, já se acostuma. Então é isso, um beijo e um abraço pra vocês. Fui, fomos.